Olha, gente, hoje é quinta-feira. Você bem sabe que tem um quadro Papo de Mulher, onde a repórter Érica de Sá, ela recebe hoje no programa a ginecologista Adriana Leal, com o tema Hábitos Alimentares durante a TPM, muito importante para todas nós mulheres. Então fique agora com o quadro Papo de Mulher de hoje. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Silmara. Boa tarde a você de casa. Exatamente, alimentação durante a TPM. Se você tem TPM, fica ligadinha nas dicas valiosas que nós temos para você de casa. E quem vai dar essas dicas é a doutora Adriana Leal, ginecologista, que já está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Silmara. E as amigas de casa, né? É um prazer novamente estar aqui falando sobre um assunto tão interessante como este, né? Um assunto interessante e delicado. Falar em delicado, inclusive mudou o nome, não é mais TPM, não é isso, doutora? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde recentemente classificou como síndrome e não mais como tensão, porque a tensão só reflete um comportamento, né? E uma síndrome, de fato, ela mostra que há alterações no organismo da mulher, e são alterações importantes. E elas acontecem geralmente de 10 a 7 dias antes da menstruação, acaba no segundo, ou terceiro ou quarto dia da menstruação, e aí você pode dizer que literalmente é TPM, porque se ela durar mais do que isso, provavelmente é outra patologia. Na verdade, não é mais TPM, é SPM, é síndrome pré-menstrual. Na verdade, a medicina viu que realmente se trata de um momento de ordem patológica também, não é isso? É verdade. E a mulher ela precisa se adequar, né, para encarar toda essa mudança hormonal, porque a mulher ela passa por uma gangorra hormonal. Então, o estrógeno, a progesterona, a tendência é cair, tanto serotonina como progesterona, como estrógeno, antes da menstruação, e você tem todos os sintomas e sinais decorrentes desse processo. Ok, olha, nós fomos às ruas e temos algumas perguntinhas de nossas telespectadoras. Vamos ouvir a primeira pergunta? Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber se algum alimento ajuda a controlar a cólica. Ah, sim. Tem que saber encarar esse período, né, doutora? É verdade. Uma das formas de saber encarar é com a alimentação também. E eu até digo que a alimentação ela não deve ser encarada somente nesse período. A mudança de hábito tem de ser uma constante, né? Tem de ser de todo dia. Agora, nesse período, existem alimentações, sim, ou alimentos que podem nos ajudar. Em relação à cólica, um que está fazendo muito sucesso, inclusive, é a gengibre, que você pode utilizar, que ela tanto ameniza as náuseas, como ameniza também a cólica intestinal e menstrual, mas ela também pode ser utilizada junto com chás que podem também acalmar um pouco, como a camomila, né, como um suco de maracujá, que também pode ajudar bastante nesse período, né? Então, é importante que a gente esteja atento também para essas dicas, né? Então, aproveitando o gancho com relação à alimentação, existe algum alimento que deve ser evitado durante esse período tão delicado que a mulher passa? É verdade, existe sim. Existem. Né? Não é um são só, vários, são vários. Atenção, são vários. Mulheres, são vários. Então, nós devemos evitar cafeína, devemos... É tão gostoso um café, né? Devemos evitar também muito chocolate, né? Devemos evitar álcool, né? E alimentos que possam levar a gente a ficar um pouco mais agitado, né? Então, todos esses alimentos que estimulam o estresse, ele deve ser evitado. Deve ser deixado de lado. De lado. Então, né? O álcool é um deles, né? O álcool é um deles. Atenção, mulherada. Que não é alimento, mas precisa ser eliminado. É uma bebida que deve ficar de lado durante esse período. Vamos para a próxima pergunta? Boa tarde, doutora. É verdade que o desejo pelo chocolate aumenta na TPM? Nós acabamos de falar dele. É um vilão na TPM. Não, ele pode ser tanto vilão, como pode ser um mocinho também. Mocinho. Da mesma forma, tem alimentos também que favorecem. A alimentação durante esse período pode favorecer também. Eu vou falar do chocolate, porque o chocolate ele tem tiramina, que é um dos componentes das endorfinas, que deixam a mulher com a sensação de bem-estar, de prazer. Então, a mulher tem necessidade dele, além de ter triptofano, né? E aí ele ajuda a mulher a se acalmar. Agora, quando ela usa em excesso, quando tem muita gordura, chocolate, quando tem
uma quantidade grande de açúcar, ele prejudica, porque ele estimula a insulina leva à ansiedade, que é um dos sintomas da TPM, ou SPM, né, que é a síndrome pré-menstrual. Então, o ideal, eu vou dar uma dica aqui bem legal. O ideal é usar o chocolate com cacau 70%, e pegar um tabletezinho e colocar embaixo da língua depois do almoço. Então, tira o desejo do chocolate e, ao mesmo tempo, você fica com mais tempo com esse sabor na boca e inibe, então, o seu apetite voraz por chocolate nesse período. Porque né? aumenta mesmo, então é verdade que aumenta. É verdade. Precisamos dele para dar um pouquinho de bem-estar, né? Mas que seja o bonzinho, né? O saudável. Ok, vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber como controlar o desequilíbrio emocional nessa época. Ainda tem esse lado, né, doutora, da tristeza. Tem mulheres que acabam até ficando um pouco deprimidas, outras ficam mais irritadas. É um período cheio de contrastes, no caso. É a chamada gangorra, né? É. E, de fato, a primeira dica que eu dou é que a mulher reconheça que existe um desequilíbrio nesse período, que ela não está necessariamente tão igual como ela vinha antes desse período. Então, se você reconhece, você vai buscar ajuda, né, dos seus pares, porque você tem um comportamento diferenciado tanto no seu trabalho como também na sua casa. Alguns maridos não compreendem, né? Esse período se torna bem difícil. Alguns divórcios, inclusive, acontecem nesse período, né? E falta em trabalhos. A gente chama até, quando as mulheres têm uma exacerbação desses sintomas, nós podemos até chamar de transtorno disfórico pré-menstrual, que, nesses casos, precisa de ajuda médica, inclusive, utilizando, algumas vezes, até antidepressivo, anticoncepcional de uso contínuo para inibir a menstruação. Mas o importante é que você possa buscar ajuda, fazer exercício, que faz a grande diferença, se alimentar muito bem. E a dica é não se alimentar bem somente nesse período, mas vir, ao longo da sua vida, praticando uma alimentação saudável, incluindo alimentos que contenham magnésio, que contenham cálcio, que contenham a vitamina B6, né, que tenham também alimentos com bastante água, para que sirva de diurético, né, fazer acupuntura. Tudo isso pode ajudar a mulher nesse período. Com relação ao tratamento que você falou, as mulheres realmente ficam mais sensíveis durante esse período? Muito mais sensível, né? É choro mais fácil. Existe uma classificação atualmente, é uma classificação em leque. Aí ele fala do A, por exemplo, a classificação A, que é a paciente fica mais ansiosa, né? Tem características de mais ansiedades. A C tem de mais compulsão por alimentos, né? A D fica mais depressivo. A H, ela fica com mais retenção hídrica. E para cada fase dessa, você pode utilizar substâncias, alimentos que possam minimizar essa situação. E qual é o reflexo pior no caso, né, da tensão pré-menstrual, no caso, na mulher, durante esse período? É quando tudo isso se junta, né? Quando há a junção de todos esses sintomas. Olha, a SPM, ela pode ter até 150 sintomas e sinais. 150. Então, quando grande parte desses sintomas e sinais estão em uma só pessoa, nós podemos dizer que ela tem a disforia, né? Que ela tem o transtorno disfórico pré-menstrual. E aí sim, ela precisa de um auxílio, um auxílio profissional. Ok, doutora, nós falamos no começo em relação à alimentação. Vamos falar um pouquinho das cólicas, que são muito fortes, insistentes durante esses dias, né, do período pré-menstrual. Existe algum alimento que pode melhorar, diminuir a cólica, que é um mal aí que afeta muitas mulheres? Geralmente a cólica ela vem durante o período menstrual, cólica menstrual. O que acontece antes, geralmente, é uma alteração intestinal, porque a mulher faz retenção hídrica e também altera o padrão intestinal. Então, algumas vezes ela fica com constipação e aumenta a quantidade de gases, né? Então, ela fica bastante incomodada. E aí, sim, lembrando aqui do gengibre, né? Que foi aquele caso. Lembrando também de alimentos com fibras para ajudar a eliminar as fezes, né? Também utilizando água, né? Para poder também diminuir a retenção hídrica. Mas, no caso, uma boa dieta ela pode influenciar também no período pré-menstrual. Com certeza. A dieta
nesse período é essencial, inclusive com magnésio, que estabiliza bastante as emoções, né? Também utilizando bastante frutas que contenham mais água, né? Tipo a melancia, o melão, né? Inclusive, eles não contêm só mais água, contém o magnésio, contém a vitamina B6 e contém uma em especial, contém mais uma coisinha que é muito importante, que é o triptofano. A banana tem a vitamina B6, a banana contém o triptofano e contém também a vitamina, falei da vitamina B6, né? Ele contém magnésio e potássio. Então, a banana desses alimentos é o mais completo. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mulher. Com certeza esclareceu aí as dúvidas, né, de nossas telespectadoras. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e minha dica fica: realmente existe a SPM, que é a síndrome pré-menstrual. Então, homens, por favor, né, pares dessas mulheres, né, tenham compaixão delas nesse período. Com certeza. O recadinho é para as mulheres e para os homens também terem mais paciência nesse período, que agora mudou de nome, mudou o nome, não é mais TPM, agora é SPM. E essas foram as dicas do Papo de Mulher de hoje. A você de casa, uma boa tarde. Muito obrigada pela companhia. Na próxima quinta-feira eu estarei de volta aqui com mais um Papo de Mulher para você. Até lá!